Ageu, capítulo 1 e versículo 1. No segundo ano do rei Dário, no sexto mês, no primeiro dia do mês, veio a palavra do Senhor por intermédio do profeta Ageu a Zorobabel, filho de Salatiel, governador de Judá, e a Josué, filho de Josadaque, o sumo sacerdote, dizendo: assim fala o Senhor dos exércitos, este povo diz: não veio ainda o tempo em que a casa do Senhor deve ser edificada. Glória a Deus. Glória a Deus. 1000 anos para Deus é como um dia, e um dia para Deus é como 1000 anos. Glória a Deus. Glória a Deus. Um povo que tinha sido levado cativo por causa da desobediência, voltou para sua terra, viu que estava tudo estragado, viu que os muros estavam derrubados, que as casas estavam queimadas, e começaram a reconstruir. Mas por último, deixaram para edificar o templo do Senhor. Queriam ter primeiro suas casas restauradas, queriam ter primeiro os muros levantados, para que quando tudo estivesse bem, tudo estivesse em paz, organizado, então agora começaria a reconstrução do templo, da casa de Deus. Ainda não é tempo. O Senhor disse a esse povo, diz: ainda não é tempo. Nós temos que ajeitar as coisas todas. Nós temos que morar direito, nós temos que restaurar as ruas, nós temos que pintar as casas. E quando tiver tudo certo, então nós vamos cuidar da casa de Deus. Glória a Deus, aleluia. Saíram do cativeiro. A palavra de Deus é eterna. A palavra de Deus dirigida a eles é dirigida a nós nesta manhã. O Senhor disse: o meu povo sofre porque falta conhecimento. Meu povo sofre porque os olhos deles estão olhando para a direita, os olhos deles estão olhando para a esquerda, os olhos deles estão buscando o que ficou para trás, quando diante deles está a solução, quando diante deles está o escape,
quando diante deles está a minha glória que eu quero derramar sobre eles. Este povo diz: não veio ainda o tempo em que a casa do Senhor deve ser edificada. Eles tinham saído do cativeiro. Pecaram, transgrediram a lei, desobedeceram, e Deus os entregou ao inimigo, mas não para sempre. Um dia, eu e você fomos entregues ao inimigo também. Um dia eu e você fomos entregues para sermos jogados de um lado para o outro, para sermos abatidos, para sermos enlaçados pelo mal. Mas Deus até isso fez por amor, para que um dia nós nos arrependêssemos do tempo perdido, para que um dia nós nos arrependêssemos das orações que fizemos a outros que não são Deus, para que um dia nós nos arrependêssemos de termos colocado nossos olhos naquilo que não agrada a Deus, de termos emprestado a nossa boca para Satanás usar, para condenar, para afligir, para acusar, para humilhar. E Deus sofreu tudo isso da minha parte. Deus sofreu tudo isso da tua parte. E mesmo assim, um dia, Ele disse: chega. Um dia Ele disse: agora basta, porque eu criei ela, porque eu criei ele, e um sangue foi derramado na cruz e dores foram sofridas para que ele e para que ela fossem curados, fossem libertos e fossem salvos. E um dia Deus tirou a mão do inimigo de cima de mim, de cima de você, e disse: este é meu, esta é minha. Nos trouxe para perto e nos trouxe para junto. Glória a Deus, aleluia. E viemos buscar cura, e viemos buscar solução para o problema da família, e viemos buscar paz, e viemos buscar uma maneira de reconstruir, de restaurar a nossa vida financeira, de restaurar nosso casamento. Viemos buscar maneiras de tirarmos da nossa casa a droga, de tirarmos da nossa vida as trevas. Só que a nossa visão pequena, a nossa visão curta, impediu que a obra perfeita de Deus, a principal obra, a primeira, o essencial, o que tem que ser colocado como prioridade, não foi. Este povo diz: não veio ainda o tempo em que a casa do Senhor deve ser edificada.
Irmãos, tem duplo sentido essa palavra. Sim, nós temos que edificar os templos do Senhor. Nós temos que ajudar a manter a casa de Deus aberta. Daqui a pouco nós vamos ofertar para isso. Daqui a pouco nós vamos cumprir o que Deus ordenou, devolvendo nossos dízimos, nossas ofertas, pegando um voto, fazendo um voto com Deus, para que a casa de Deus permaneça aberta, para que haja suprimento na casa do Senhor. Isso é nossa obrigação. Deus se agrada sim. Só que há uma casa que Satanás tem conseguido fazer com que seja deixado para depois. Ainda não é tempo. Eu preciso organizar tudo. Eu preciso organizar tudo na minha casa, eu preciso organizar tudo na minha vida, eu preciso que o meu salário, o meu rendimento, ele se estabeleça, seja melhor, favorável. Este povo diz: não veio ainda o tempo em que a casa do Senhor deve ser edificada. Versículo 3: veio, pois, a palavra do Senhor por intermédio do profeta Ageu, dizendo: acaso é tempo de habitardes vós em casas apaineladas, enquanto esta casa permanece em ruínas? É tempo de você almejar coisas terrenas. É tempo de você almejar vitórias transitórias. Enquanto que a habitação de Deus, enquanto que a morada de Deus, que é o teu corpo, não está em condição dele habitar, enquanto que a tua boca ainda não pode ser usada por ele, enquanto que teus olhos ainda olham para outro lado, enquanto que os teus pensamentos ainda não estão totalmente focados nele, na salvação que ele comprou para você. Acaso é tempo de habitardes vós em casas apaineladas, enquanto esta casa permanece em ruínas? Templo, casa, morada, irmãos, de Deus é você. Voltou do cativeiro como aquele povo voltou. E veio reconstruir, veio restaurar. Mas o que é necessário ser restaurado em primeiro lugar, a casa de Deus, a morada de Deus, o templo de Deus, ainda não está em condição dele habitar, ainda não está em condição dele morar, e por isso ainda tem morador que está abusando da tua saúde. Por isso ainda tem morador que está abusando da tua paz. Ainda tem morador aí que está abusando da tua fé. Porque a casa de Deus, depois que você foi tirado do cativeiro, depois que você foi tirado das mãos do inimigo, das mãos do opressor, esta casa continua em ruínas. Essa casa não está em condição de Deus morar, e os nossos olhos estão buscando soluções
no que não é Deus. Nossos olhos estão buscando a cura, nossos olhos estão buscando a paz, nossos olhos estão buscando a prosperidade, nossos olhos estão buscando a comunhão na nossa família, nossos olhos estão buscando tudo, e Deus dizendo: busque a mim, se eu vier e habitar em você, se o meu reino for estabelecido em você, o mal não vai permanecer, o mal não vai resistir à minha presença, você é minha casa. Versículo 5. Ora, pois, assim diz o Senhor dos Exércitos: considerai o vosso passado. Glória a Deus. Glória a Deus. Considerar o seu passado não é se lembrar e sentir saudades. Não é se lembrar e achar: oh, eu estou perdendo. Não, você não está perdendo, você ganhou. Aleluia. Amém. Você estava preso, você estava presa. Deus trouxe você do cativeiro, Deus trouxe você para perto dele, Deus trouxe você para uma vida de bênção, de vitória. Deus trouxe você para operar a salvação da tua alma. Ora, pois, assim diz o Senhor dos Exércitos: considerai o vosso passado. O que habitava em você no tempo do cativeiro não pode permanecer. O que intimidava você, o que entristecia você no tempo do cativeiro, não pode continuar. E se ainda continua, se ainda continua o abatimento de espírito, se ainda continua a fraqueza espiritual, se ainda continua a dúvida no teu coração, é porque a casa do Senhor, que é o templo do Senhor, que é a morada do Senhor, que é você, não está sendo valorizado como devia. Considerai vosso passado. Versículo 6. Tendes semeado muito e recolhido pouco. Comeis, mas não chega para fartar-vos. Bebeis, mas não dá para saciar-vos. Vestivos, mas ninguém se aquece. E o que recebe salário, recebe-o para pô-lo num saquetel furado. Glória a Deus. Glória a Deus. Nada é mais importante, a nada pode ser dada maior importância do que a presença de Deus em você. Glória a Deus. Aleluia. Nem elogios de ninguém, nem favores de ninguém. Nem vitórias que aparentemente nós temos alcançado na vida financeira, tem maior valor do que aquilo para o que Jesus te comprou. Glória a Deus. Ele te comprou para ser casa dele. Ele te comprou para ser morada dele. Lá em Hebreus capítulo 3 e versículo 5 está dizendo isso. Moisés
era fiel em toda a casa de Deus. Moisés tirou um povo da terra do Egito. Deus, pela mão de Moisés, fez o mar se abrir. Deus usou a mão de Moisés para tocar na rocha, para falar a rocha, e da rocha brotou água para que o povo não passasse sede no deserto. Mas um dia em que o Senhor disse: Moisés, chama o povo, fala para eles lavarem as vestes, fala para eles se santificarem, se prepararem, e para que eles se aproximem do monte, porque eu vou descer lá. Então, naquele dia, Moisés subiu ao monte, só ele. O povo ficou embaixo e começaram os trovões, e começaram os relâmpagos, e começou a ouvir-se um ribombar de trombeta, e a voz do Senhor falando. E quando a voz do Senhor foi ouvida, o povo teve medo, o povo se afastou, e depois eles disseram a Moisés: Moisés, olha, tudo que o Senhor falar com você, transmite para nós, mas não deixe ele falar conosco não. Moisés, tudo que o Senhor falar com você, fala conosco, que nós vamos obedecer, mas não deixe ele falar conosco. Ou seja, o que é que eles declararam para o Senhor ali? Só você, Moisés, só você vai ter Deus dentro. Nós vamos olhar para Deus de longe. Hoje, essa palavra veio falar conosco sobre isso. Glória a Deus. Deus não quer que você olhe para Ele de longe. Deus não quer que você diga: sou o pastor, sou a missionária, ou só aquele, ou só aquela tem Deus. Eu vou somente pedir. Eu vou somente olhar de longe e receber migalhas do poder de Deus na minha vida. Quando Deus quer te dar pão, quando Deus quer te dar o pão do céu, que é Jesus Cristo. Glória a Deus. Aquele povo lá no deserto disse: não queremos ouvir Deus. E hoje, muitos estão dizendo isso, mesmo sem proferir com a sua própria boca. Muitos estão dizendo isso: eu quero a cura, eu quero ter paz na minha vida, eu quero prosperar, eu até vou devolver o dízimo, mas não quero Deus dentro de mim porque Ele é santo demais. Não quero Deus dentro de mim porque Ele é puro demais. Não quero Deus dentro de mim, eu não vou suportar viver com a presença de Deus em mim, meu irmão, minha irmã. Se você não suportar a presença de Deus dentro de você, você não vai suportar o céu. Sabe o que? Quem não se preparar para suportar o céu, vai suportar o inferno, mesmo sem estar preparado para isso.
Quem não se preparar para suportar Deus dentro dele, Deus dentro dela, se quer continuar a olhar para Deus de longe, fala Deus com você, Moisés, e aquilo que ele falar com você, transmite para nós, mas não fale Deus conosco. Deus, irmãos, o Deus que está usando a minha boca para falar com você, Ele quer que você ouça a voz dele dentro de você. Só assim, não tem outra maneira. Não tem outra maneira de ser preparado para habitar no céu, não, irmão e irmã. E quem não se preparar para habitar no céu, vai habitar no inferno mesmo sem estar preparado para isso. Jesus disse. A palavra de Deus é muito clara lá em Hebreus capítulo 3, versículo 5. Moisés era fiel em toda a casa de Deus, mas aqueles a quem foi dirigida a palavra, os trovões, os relâmpagos e a trombeta, suou, não suportaram olhar para o fogo que estava queimando no monte. Hoje muitos estão querendo tudo que Deus pode dar, mas não querem deixar o fogo de Deus queimar dentro deles, não querem deixar a trombeta soar dentro deles, não querem deixar Deus habitar neles. E fica assim. Tem de semeado muito e recolhido pouco. Tem adorado, mas não considerando que aquele a quem está adorando está dentro dele, está dentro dela, aonde ele quer habitar. Cristo foi enviado ao mundo para morrer no meu lugar, para sofrer no teu lugar, para morrer, para ser cravado na cruz em nosso lugar, para derramar todo o sangue, para comprar para Deus homens e mulheres de toda língua, povo e nação, para serem curados. Jesus Cristo comprou para Deus com o sangue derramado dele homens de todo povo, língua e nação, e mulheres também, para prosperarem na terra. Deus, pelo sacrifício da cruz do Calvário, Jesus, pelo sacrifício da cruz do Calvário, comprou para Deus homens e mulheres de toda língua, povo e nação, e para o nosso Deus os fez reis e sacerdotes, e eles reinarão sobre a terra. Não tem como reinar sobre a terra se aquele que te comprou para Deus não estiver habitando dentro de você. Tem semeado muito e recolhido pouco. Comeis, mas não chega para fartar-vos. Bebeis, mas não dá para saciar-vos. Vestimos, mas ninguém se aquece. E o que recebe salário, recebe-o para pô-lo num saquitel furado. Versículo 7. Assim diz o Senhor dos Exércitos: considerai o vosso passado. Considera a sua vida sem Deus, considera a sua vida de derrota,
Considera a tua vida passada nas mãos do inimigo e entenda que agora chegou a hora de você abrir o coração, de você abrir a casa e dizer: eu sou tua casa, eu sou o teu templo, habita em mim. Aleluia, meu Deus. Glória a Deus. Versículo 8. Subi ao monte, trazei madeira e edificai a casa, dela me agradarei e serei glorificado, diz o Senhor. Amém? Amém. Olha o que o Senhor está dizendo. Não tem outra maneira dele ser glorificado na minha vida e na tua vida se não for dentro de nós. Glória a Deus. Sube ao monte, busca o que você acha, bate na porta, que ela se abrirá, e pede. Não pede o que ele pode te dar, pede a presença dele. Pergunta para Deus hoje: o que impede o Senhor de estar dentro de mim entronizado? O que impede o Senhor de morar permanentemente em mim? Subi ao monte, trazei madeira e edificai a casa, dela me agradarei e serei glorificado, diz o Senhor. O povo de Israel não entendeu que foram tirados do cativeiro não somente para entrarem na terra prometida, mas para tornarem-se a terra prometida. Glória a Deus. E o que tem acontecido hoje é isso, irmão. Queremos os bens de Deus, mas estamos pedindo o mesmo que o povo de Israel pediu. Moisés, tudo que Deus falar com você, fala conosco, que nós vamos fazer. Mas não fale o Senhor conosco, que nós não vamos suportar. Hoje o Senhor está te preparando para suportar, para querer, para desejar, para pedir. A presença dele não está no monte, mas dentro de você. Aleluia. Não é o que o pastor fala, mas o que Deus fala dentro de você que vai dar fruto. O que Deus fala dentro de você que vai acontecer, meu irmão, minha irmã. Versículo 9. Esperastes o muito, e eis que veio a ser pouco. E esse pouco, por que veio a ser pouco? Porque quando Deus resgatou, Ele tinha um plano. E o resgatado tinha outro plano. Quando Deus resgatou, quando Deus tirou do cativeiro, quando Deus tirou da mão do inimigo, Ele tirou para santificar, Ele tirou para libertar, Ele tirou para transformar e depois morar dentro. Glória a Deus. Aleluia. Mas a pessoa quis ser resgatada. A pessoa quis ser transformada até.
não sentiu a necessidade de se santificar tanto, olhou para a santidade do irmão e da irmã e disse: eu ainda estou melhor que ele. Olhou para o que a internet fala a respeito de um pastor, de um bispo, não sei de quem mais, que fez isso, fez aquilo, e diga: eu ainda estou dentro. Mas o Senhor não quer que você se justifique pelas obras dos outros. O Senhor não quer que você se justifique pelo que outros têm feito. O Senhor quer que o resgate da tua vida, o Senhor quer que o sangue que foi derramado para te comprar não tenha sido em vão, e você não continue a semear muito e recolher pouco. O Senhor quer estar dentro de você. Esperasses o muito, e eis que veio a ser pouco, e esse pouco, quando o trouxeste para casa, eu com um assopro o dissipei. É a bênção que chega, alegra, anima, mas depois parece que foi sonho. Eu recebi, que maravilha. Daqui mais uns dias, ou um mês, ou 2 meses, eu perdi, que tristeza. Por quê? O Senhor está explicando aqui. Esperastes muito, e eis que veio a ser pouco. E esse pouco, quando trouxeste para casa, eu com um assopro dissipei. Por quê? Diz o Senhor dos Exércitos: por causa da minha casa que permanece em ruína. Porque como o povo de Israel não quis ouvir a voz do Senhor, não quis ver os relâmpagos, assim tem sido o povo de Deus hoje. A vida está bem, a vida está boa, consigo alguma coisinha e vou vivendo. A paz não é completa, a harmonia no lar não é total. O Senhor está dizendo: porque a minha casa está vazia. Diz o Senhor dos Exércitos: por causa da minha casa que permanece em ruínas, por causa da minha casa que ainda não me deu condição de morar nela. Por isso que a doença está morando aí. Ou por isso que a depressão ainda está dominando aí. Ou por isso que a paz não é completa, porque a casa de Deus, que é você, está em ruínas. Enquanto que, ao passo que cada um de vós corre por causa de sua própria casa, por causa que cada um de vós, irmãos e irmãs, eu não estou estendendo o dedo para cá, para ninguém, mas a palavra de Deus está dizendo: por causa que cada um de vós corre para a sua própria casa. Cada um de vós está buscando seus objetivos terrenos, o que está faltando, o que está necessitando, mas está impedindo o dono da casa de habitá-la.
Versículo 10. Final do 9. Final do 9: ao passo que cada um de vós corre por causa de sua própria casa. O que é correr por causa de sua própria casa? É olhar o problema, é olhar a necessidade, é olhar a aflição, é olhar a impossibilidade e pedir: Deus, resolve para mim. E Ele está dizendo: deixa eu entrar em você, deixa eu morar em você, deixa eu habitar em você, que tudo isso aí vai sumir na tua vida. Essa doença não vai morar no teu corpo, essa tribulação não vai permanecer na tua frente, não, se Deus estiver em você. Glória a Deus. Versículo 10. Por isso, os céus sobre vós retêm o seu orvalho, e a terra os seus frutos. Glória a Deus. Glória a Deus. 11. Fiz vir a seca sobre a terra, e sobre os montes, sobre o cereal, sobre o vinho, sobre o azeite, e sobre o que a terra produz, como também sobre os homens, sobre os animais e sobre todo o trabalho das mãos. Glória a Deus. Porque nosso entendimento tem sido roubado, porque a nossa visão tem sido ofuscada, meu irmão e minha irmã. O mundo está atraindo, as trevas estão tentando envolver aqueles dentro dos quais deveria habitar a luz. Versículo 12. Então Zorobabel, filho de Salatiel, e Josué, filho de Josadaque, o sumo sacerdote, e todo o resto do povo atenderam a voz do Senhor seu Deus e as palavras do profeta Ageu, as quais o Senhor seu Deus o tinha mandado dizer, e o povo temeu diante do Senhor. Glória a Deus, igreja. Glória a Deus. O povo temeu diante do Senhor, o povo se arrependeu de não ter colocado em primeiro lugar a construção, a edificação da casa de Deus. Hoje eu quero que você tema diante do Senhor, que você trema diante da palavra do Senhor e entenda que ela é direcionada a cada um de nós, irmãos e irmãs. Temos feito pouco da presença de Deus, queremos todas as bênçãos, queremos toda a solução, queremos que Deus resolva tudo. Ele está dizendo: se eu morar em você, está resolvido. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. 13. Então Ageu, o enviado do Senhor, falou ao povo segundo a mensagem do Senhor, dizendo: eu sou convosco, diz o Senhor. Amém, gente? Amém. Esse Deus é maravilhoso. Com toda a rebeldia, mesmo não tendo nós dado lugar devido a Ele, a presença dEle dentro de nós, Ele está dizendo: eu sou convosco, o que eu prometi eu vou cumprir, eu não vou te abandonar, eu não vou te deixar. Glória a Deus. 14. O Senhor despertou o espírito de Zorobabel, filho de Salatiel, governador de Judá, e o espírito de Josué, filho de Josadaque, o sumo sacerdote, e o espírito do resto de todo o povo. Eles vieram e se puseram ao trabalho na casa do Senhor dos Exércitos, seu Deus. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Esse é o nosso trabalho. É o nosso trabalho principal: edificar, preparar, condicionar a casa de Deus para Ele morar. Você é esta casa.
E enquanto eu e você não tomarmos posse, enquanto eu e você não tomarmos a posse do direito que nos é dado, com Deus habitando dentro de nós, nós vamos semear pouco, muito, e vamos recolher pouco. Nós vamos vestir-nos e não vamos nos aquecer. Nós vamos comer, mas não vamos estar saciados. E até o nosso salário nós vamos levar para casa num saquipó furado. É o que o Senhor está dizendo. Você não é um espectador como aqueles que estavam lá no pé do monte, como aqueles que estavam lá no pé do monte dizendo: não, Moisés, não deixa Deus falar conosco, não. O que Deus falar com você, transmite para nós. Mas não deixe esse Deus terrível chegar perto de nós, não, que nós não vamos suportar. Hoje Deus quer que você diga: Deus, com a tua força, com o teu poder, com a tua santidade, vem, eu abro a porta da minha casa, eu abro a porta do meu coração, eu convido o Senhor a entrar, a fazer morada em mim. Vem fogo consumidor e queima da minha vida tudo que impediu a tua presença até hoje. Fica de pé no seu lugar. Aleluia. 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 Abre a casa, irmão. Abre a casa, irmã. Você é essa casa. Aleluia. O que está em ruínas, Deus quer restaurar hoje. O que está em ruínas, Ele quer restaurar hoje. Ele quer morar em você. Aleluia. 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 O amassariaço. Vai adorando, diga glória. Aleluia, diga aleluia, irmão, irmã. Abre bem a porta do teu coração. Convida o dono da casa para entrar. Em primeiro lugar, as demais coisas vão ser acrescentadas por Ele. Mas o primordial, o essencial, é que Ele esteja entronizado, morando, se expressando através de você. Aleluia. Aleluia.